Nessa série de ministrações, Crescendo em Fé, se tem uma coisa que acredito eu, pelo menos você não vai esquecer, é do texto de 2 Pedro 1, que a gente está lendo todo domingo, e hoje já vai ser, se eu não me engano, na quarta vez que a gente vai estar lendo esse texto. E eu faço questão de estarmos lendo, todos os domingos, para que essa palavra fique realmente em nossos corações, pois é extremamente importante nós desenvolvermos a nossa fé. Amém? Diga comigo, eu preciso desenvolver a minha fé. Amém? Nós vamos ver nesse texto que Pedro diz que os que não fazem isso, os que não desenvolvem a sua fé, vão acabar por abandoná-la. E é notório isso. Quantas pessoas acabaram por abandonarem a fé por não terem desenvolvido? Eu confessei Jesus, fui perdoado, criei em Deus, parou aí. Não acrescentou nada a essa fé, não desenvolveu essa fé. Quando a Bíblia diz em Coríntios, nós já citamos esse texto, Paulo esperava que a fé que se despertou na igreja de Corinto desenvolvesse. Os discípulos também, quando ouviram Jesus falando sobre o perdão, um dos discípulos perguntou: Senhor, até quando eu tenho que perdoar? Na expectativa de que ele tivesse um limite, onde chegando nesse limite ele estaria livre do mandamento de perdoar. Ele queria ouvir do Senhor, 7 vezes. E aí o Senhor disse 70 vezes 7. E antes de alguém querer pegar papel e caneta e fazer a conta para saber se já atingiu esse número de perdão, você tem que entender que ele está falando de um número exagerado para nos mostrar que é algo ilimitado. A gente tem que sempre perdoar. E sabe o que os discípulos responderam quando Jesus disse isso? Ele disse assim, 70 vezes 7. Aí os discípulos responderam assim: aumenta a nossa fé, Senhor. Ou seja, a gente não tem fé para isso ainda. Está lá eu só vou citar, está em Lucas 17:5. Diante disso pediram os apóstolos ao Senhor, diga, aumenta a nossa fé. Se eles pediram isso, é porque é possível. Amém, irmãos? É possível nós aumentarmos a nossa fé. E essa é a proposta dessa série de ministrações, crescermos em fé. Então vamos ler aqui de novo 2 Pedro 1, a partir do primeiro versículo. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que mediante a justiça de Deus, de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então vamos relembrar algumas coisas. Diga, receberam uma fé valiosa. Vamos continuar. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai virtude à vossa fé. Então, relembrando, a fé nós recebemos por graça, diz Paulo em Efésios 2, que é um dom de Deus. Salvação não vem por obras, vem por fé, e isto, ou seja, a fé que nos é necessária para a salvação, é dom de Deus. E uma vez nós recebendo essa fé, sem termos algo que nos tornasse merecedor dela, sem termos feito algo para recebermos ela, porque creio eu que todos nós, quando recebemos a fé em Jesus, estávamos numa condição em que não tínhamos nada a oferecer, a não ser crer nele. Amém, meus irmãos? Por isso que é por graça que nós recebemos a fé. Mas uma vez recebendo essa fé, Pedro agora nos ordena desenvolvê-la.
E esse desenvolvimento requer todo o nosso esforço. E aí entra, né, as virtudes que nós vimos. Vamos lá. Acrescentai a virtude, a primeira que nós vimos, a vossa fé. Conhecimento, a segunda, a virtude. E agora qual é a terceira? Versículo 6. E o... Calma aí, vamos com calma. Vamos ler de novo. Versículo 5. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude. Primeira, a vossa fé. Conhecimento. Segundo, né? O segundo é o conhecimento. A virtude. E o terceiro qual é? E o domínio próprio. Então, a virtude que nós vamos aprender hoje é sobre o domínio próprio. Você está aí ou não, gente? Talvez você esteja em outra tradução, fica difícil você me ajudar na leitura, mas vamos lá. E o domínio próprio ao conhecimento. A quarta é a perseverança ao domínio próprio. A quinta é a piedade à perseverança. A sexta é a fraternidade à piedade. E a sétima, o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão como? Ociosos. Ou seja, há pessoas que até receberam a fé, mas por não terem desenvolvido essa fé, acabaram se tornando cristãos ociosos. É aquele em Apocalipse chamado de morno. Ou, como alguns preferem, não fede e nem cheira. Não esfria e nem esquenta. É morno. Tem que orar? Não tem? Amém. Tem que ler a Bíblia? Amém. Não tem? Amém também. Tem que perdoar? Amém. Não tem? Amém. Qualquer coisa tá bom. Ou seja, é morno. Não reage. Não há qualquer atividade por parte desse cristão. E Pedro diz que esses ociosos vão acabar por abandonarem a fé. Então vamos lá. Se essas virtudes existirem em nós, elas não nos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no pleno conhecimento, ou no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que deseja se tornar frutífero na presença de Deus? A resposta está aqui, irmãos. Desenvolva a sua fé, acrescentando a ela essas virtudes. Continuando. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, de novo, esforçai-vos com dedicação cada vez maior. Sabe o que é interessante? Esforçar-se com dedicação cada vez maior. Sabe o que significa? O seguinte, quando você se esforça para desenvolver alguma dessas virtudes, sabe o que acontece? Deus te dá mais força para você andar mais. E aí você se esforça um pouco mais, Deus derrama mais força para você. Quer dizer, você vai se esforçando cada vez mais. Quer dizer que o Eterno vai aumentando a sua força na medida que você faz uso daquela que Ele já te deu. Vamos lá. Esforçando-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados, pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Agora pense nisso no contexto do que Pedro está dizendo. Ele começou falando, esses irmãos receberam uma fé valiosa. Mas agora ele diz sobre o risco que alguns correm de acabarem por abandonar. Veja, ele diz que a fé é valiosa, mas alguns acabam por abandonando a fé, por mais valiosa que ela seja. Acabam desprezando. E o que restará para alguém que desprezou? Hebreus diz, apegue-se com firmeza às verdades ouvidas para que não as despreze. No 11 ele fala, pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga a glória a Deus.
Há quem tenha recebido fé e pela fé foi curado. Há quem tenha recebido fé e pela fé foi liberto. Há quem tenha recebido fé e pela fé alcançou realizações. Mas o desenvolvimento da fé é sobretudo com o objetivo de entrarmos no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. O fim da nossa fé, Pedro vai dizer que o objetivo da nossa fé é a salvação de todo o nosso ser. Esse é o intuito. Desenvolver a nossa fé para entrarmos nesse reino. Então vamos para a terceira virtude dessa série. Vamos lá de novo no versículo 5. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai virtude à vossa fé, conhecimento à virtude, e agora o domínio, diga, domínio próprio. O domínio de si mesmo. O autocontrole. O dominar a si mesmo. Quão difícil é desenvolver essa qualidade à nossa fé. Quão difícil é conseguir chegar a governar a si mesmo. E é interessante Pedro estar associando isso à fé. Sabemos, né, que a base é a fé, amém? E aí essas coisas vão sendo acrescentadas à fé. É interessante ele estar associando isso à fé, porque geralmente a fé é interpretada como um poder que nós recebemos para exercer domínio sobre situações à nossa volta. Para exercer domínio sobre até mesmo, quem sabe alguém pense isso, exercer domínio sobre pessoas. Exercer domínio sobre lugares. Exercer domínio sobre situações. Mas quantos realmente entendem que a fé, sobretudo, nos é dado para exercermos um domínio sobre nós mesmos? Embora seja verdade que pela fé em Jesus nós exerceremos domínio sobre situações fora de nós, amém, meus irmãos? Isso é uma verdade. Jesus disse: se a sua fé for como o tamanho do grão de um mostarda, você poderá dizer a este monte, sai daqui e vai para lá, e assim se fará. Ou seja, a fé nos sendo dada como um poder que a gente pode exercer sobre situações que estão acontecendo fora de nós. Também é verdade que a palavra de Deus nos promete no livro de Apocalipse que ao vencedor será dado que governe com Cristo sobre as nações com cetro de ferro. Apocalipse diz isso. Sabe o que Apocalipse diz como promessa aos que serão salvos? Que estarão voando no céu, tocando harpa por toda a eternidade. Não tem isso na Bíblia. Sabe o que tem na Bíblia? Se você for vencedor, você se assentará comigo no meu trono e regerá as nações com cetro de ferro. Se você for vencedor, tal como eu me assentei com o meu Pai no seu trono, você se assentará comigo no meu trono. Qual é o trono do Filho? Há o trono do Pai e o trono do Filho. Isaías viu o trono do Pai estabelecido nos céus. O trono do Filho foi prometido que seria chamado de trono de Davi. A ele será dado o trono de Davi. Isso é o que dizem os profetas, e é isso que foi dito na ocasião do nascimento de Jesus. A ele será dado o trono de Davi. E aonde era o trono de Davi? No céu? Na terra. Não, mas eu sei que eu vou governar o céu. O que você vai governar no céu? Quem você vai governar no céu? Ou você acha, irmãos, que o Eterno desistiu do plano que Ele fez na criação de dar a terra para o governo do homem? Ele criou a terra e disse ao homem: agora domine sobre o que eu criei. Aí o homem peca, transgride e Deus, falhei. Quer saber? Eu vou destruir tudo. E volta, começa tudo de novo. Você crê num Deus que falha? Deus não desistiu da sua promessa. Embora Ele tenha a ciência de que Adão pecaria, Ele também já sabia que Cristo obedeceria. E através de Cristo o governo seria estabelecido sobre a terra. Amém, meus irmãos?
A visão de Apocalipse é aquela que diz no livro de Apocalipse que ao se ouvir o som da trombeta, os anjos nos céus cantaram e disseram: agora os reinos do mundo tornaram-se do nosso Deus e do seu ungido. Os reinos do mundo. Ou seja, irmãos, eu sei que eu estou soltando isso aqui, a gente precisa aprofundar mais nisso para algumas pessoas. Porém, a Bíblia nos diz isso no livro de Apocalipse. A nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, diz em Apocalipse que ela, diga, descerá do céu. Não sou eu quem diz isso. Apocalipse 21 diz que João viu a nova Jerusalém que desce. Desce para onde? Ah, mas eu quero subir, pastor. Não, você pode subir, mas você vai descer quando a Jerusalém descer. Amém? Você vai descer com ele. E por isso Pedro diz: nós aguardamos novos céus e nova terra. Então sim, a nós será dado um governo e um domínio sobre nações, sobre a terra. Tanto que é dito por Paulo que a terra, ela está esperando por isso, sabe, meus irmãos? Romanos 8 diz que a criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. A terra está esperando pelo dia em que Jesus vai voltar e será submetida, será dada para o governo dos filhos de Deus. Amém? Mas de que adiantará dar a terra para o governo do homem sem que primeiro o homem aprenda a governar a si mesmo? Faça o teste. Dê a alguém governo sobre uma cidade sem que essa pessoa primeiro tenha governo e domínio sobre si mesma. Vai ser um desastre. Coloque uma pessoa numa posição de autoridade sobre outras sem que essa pessoa primeiro exerça autoridade sobre si mesma e domínio sobre si mesma. Vai ser um desastre. Por isso, Provérbios diz, anota esse provérbio, irmão, para você ler depois, Provérbios 16:32, olha só: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Provérbios 16:32. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Então, embora sim, a fé nos será dada como um poder que exerceremos sobre a terra, antes de tudo, esse poder e esse domínio deve ser exercido sobre nós mesmos, o domínio próprio. Nós temos no exemplo de José, alguém que só recebeu o domínio sobre uma nação, porque primeiro aprendeu a ter domínio sobre si mesmo. Vá lá em Gênesis 39. Eu não pedi para você marcar porque, você sabe, né? Como eu falei de manhã, se você não souber onde tiver Gênesis, eu vou aí te dar uma bibliada na sua cabeça. Gênesis 39, gente. Eu vou te dar uma palavra, né? Gênesis 39, olha só. Vamos ler a partir do versículo 7. Diz assim: algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ela o convidou: vem e deita-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou a mulher. Peraí, gente. Recusou e afirmou a mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu,
porquanto nada me negou, a não ser a senhora, pois é esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu Senhor e pecar contra Deus? Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela. Mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Ora, certo dia, José veio à casa para fazer seu serviço e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar: vem e deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Sabemos que todo um complô vai se formar aqui contra José, mas eu peço que você pense no domínio que ele conseguiu exercer sobre quem? Si mesmo. Porque foi feito o convite, né, pela pombagira lá, foi feito o convite, ele recusa. E depois, todos os dias, era repetido esse convite. E todos os dias ele resistia. A chegar, né, até o ponto de chegar ao ponto dela agarrar ele. E ele poderia, né? Foi ela me agarrou, né? Não deu para resistir, não consegui me segurar, ela não deu. Não, ele exerceu domínio sobre si mesmo e fugiu. Esse domínio que ele exerceu sobre si mesmo é um domínio que ele exerceu sobre as suas inclinações carnais. Ele não exerceu um domínio sobre a esposa de Potifar, mas ele conseguiu exercer um domínio sobre ele próprio. Por isso, aonde José chegava, ele naturalmente era colocado em posições de domínio, porque ele era alguém que já sabia dominar a si mesmo. Irmãos, quando você desenvolve o domínio próprio de forma natural, Deus te coloca em posições que você passa a ter domínio sobre situações e às vezes autoridade até sobre pessoas. Mas porque você primeiro conseguiu desenvolver o domínio de si mesmo. Quão difícil é exercermos esse domínio. Paulo diz que esse domínio só pode ser exercido, sabe por quem? Por aqueles que têm o Espírito Santo. Ele diz o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 ele fala: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, diga, e domínio próprio. Veja, é algo tão forte que só o Espírito Santo é suficiente para nos conceder esse domínio. O que significa que nós não estamos tão no controle de nós mesmos quanto acreditamos estar. Você já pode ter dito a si mesmo: não vou pensar mais isso, e o pensamento veio de novo. Você pode ter dito a si mesmo: não farei mais isso. Fiz lá uma técnica lá que eu aprendi com coach, não, fiquei repetindo para mim mesmo. Aí você fez de novo. Ou seja, é para te mostrar, sem o Espírito Santo você não consegue exercer o domínio de si mesmo. Por isso o nosso arbítrio não é tão livre quanto nós pensamos que é. Se eu disser a uma pessoa, você tem que decidir, é verdade, nós temos que exercer a decisão, a capacidade de decisão. Mas quantas das decisões que nós tomamos foram influenciadas pela nossa carne? Nós acreditamos ter decidido de livre e espontânea vontade, domínio, mas quem garante que a carne não estava nos influenciando naquele momento da decisão? Por isso Paulo diz, enquanto dominado pela carne, ele fala: não sou eu quem determina o meu próprio agir, mas o pecado que habita em mim. Repito, enquanto dominado pela carne, isso em Romanos 7. Porque ele continua em Romanos 8 dizendo: mas nós não estamos mais sob o domínio da carne, e sim pelo domínio do Espírito. Amém, meus irmãos? Diga: eu preciso estar sob o domínio
do Espírito. Isso é nascer de novo. É a carne já não exercer controle sobre você, embora isso seja muito difícil. Por conta da luta que Paulo diz ainda existir entre espírito e carne. Existe. Por isso Pedro fala, vocês precisam desenvolver o domínio próprio. É necessário. Outro texto que eu gostaria de citar, 2 Coríntios 10:5, Paulo fala assim, olha, destruímos vãs filosofias, arrogância, que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos, diga, dominamos, todo pensamento carnal, para torná-lo obediente a Cristo. Quem consegue de fato chegar ao domínio de todo pensamento carnal? Veja o domínio próprio sendo exercido aqui. Vai lá em Mateus capítulo 14, né? Eu falei, Mateus 14. Por isso nós precisamos da fé. A fé nos é dado pela fé o poder para exercer o domínio sobre si mesmo. Mateus capítulo 14. No versículo, vamos ler a partir do versículo 22. Diz assim, imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma, e gritavam de medo. Imagina a cena, gente. Eles começaram a gritar dentro do barco. Você percebe que uma tempestade não só acontecia fora do barco. Um vento forte era contrário, não só fora do barco. Havia um vento contrário também aonde? Dentro dos discípulos. E isso causou neles um descontrole, porque todos começaram o quê? Gritar. E o que é os gritos, senão uma falta de controle? E causado pela falta de fé. Por isso que os dois têm que andar junto. É verdade, né? A pessoa que não consegue às vezes controlar nem mesmo o tom da sua voz, consegue exercer domínio. Isso muitas vezes por entrar num automático tão natural e se acostuma de forma tão fácil à sua carne, que ela entra no automático e quando ela vê, já foi. Já gritou, já falou que não tinha que falar, a ponto deles dizerem que Jesus era o quê? Foi um fantasma. Gritando de medo. Irmãos, um descontrole, uma histeria tomou conta dos discípulos dentro do barco. Veja que faltou domínio, não sobre os ventos que estavam fora do barco. Faltou domínio sobre o medo que estava tomando o interior dos discípulos. No versículo 27 diz, mas imediatamente Jesus lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temam. Ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu,
manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento. Jesus parou o vento, irmãos? Parou as ondas? Quando Pedro desce do barco, o vento ainda era contrário, as ondas ainda eram altas. Veja, não mudou nada fora de Pedro, mas quando Jesus disse vem, algo mudou aonde? Dentro dele. E quando algo mudou dentro dele, enquanto ele assumiu o domínio sobre o medo que o controlava até aquele momento, ele conseguiu ter domínio sobre o quê? Sobre a água, sobre as ondas e sobre os ventos. Quando você aprende a exercer o domínio sobre si mesmo, os ventos contrários não vão tirar você do caminho. As ondas grandes não vão tirar você do alvo, porque há um domínio sendo exercido sobre você, um governo. Então Pedro, ele andou sobre as águas. Antes de nós chegarmos no momento que ele vai afundar, nós temos que lembrar que ele andou sobre as águas, amém? Com os ventos contrários, com as ondas fortes, mas exercendo domínio sobre si mesmo. Até que, olha só, diga, até que teve medo. Versículo 30 diz: todavia, reparando na força do vento, teve medo. E aí, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Irmãos, vamos entender simbolicamente tudo que o Senhor está querendo ensinar aqui. Preste atenção. Você está aí ou não? Olha só. Nós temos o exemplo de um barco num mar sendo atacado por fortes ventos, ondas grandes. Mas esse barco só afundaria se a água que está fora dele passasse a entrar nele. Isso passa a simbolizar Pedro aqui. Agora é Pedro que está sobre as águas. Ele é quem está exercendo o domínio sobre o que está acontecendo fora dele, porque ele até então conseguiu dominar o medo que havia dentro de si mesmo. Mas diz o texto que quando ele repara na força do vento, o que estava fora de Pedro passou para onde? Para dentro, entrou o medo. E tal como um barco só afunda quando as águas que estão fora dele passam para dentro, Pedro também só começou a afundar quando dentro dele entrou uma falta de domínio. O medo passou a dominá-lo. Ele perdeu o domínio sobre si mesmo e isso o fez perder domínio sobre o que acontecia fora de si. Diz o versículo 31, Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Irmãos, um homem que andou sobre as águas, Jesus disse que a fé dele era o quê? Pequena. E a minha e a sua? Se o homem que andou sobre as águas, Jesus disse que ele tinha uma fé pequena, a gente não tem noção, irmãos, da imensidão da fé. Como eu compartilhei de manhã, eu estava meditando sobre aquele texto em que os discípulos vão tentar expulsar um demônio e não conseguem. E aí eles vão perguntar para Jesus: Senhor, o que aconteceu? Jesus: olha, vocês não o expulsaram. Antes dele falar que foi porque aquele demônio só saía com jejum e oração, em um dos evangelhos diz que eles não expulsaram porque a fé deles era pequena. Ele diz: por causa da pequenez da vossa fé. Presta atenção. Eles não conseguiram expulsar porque a fé deles era pequena. Mas logo em seguida Jesus diz: mas se a fé de vocês forem do tamanho de um grão de um mostarda, vocês podem dizer a esta amoreira em um dos evangelhos, ou a este monte em outro evangelho, sai daqui e vai para lá, e assim será feito. E aí eu pensei, olha só, ele diz que a fé deles foi pequena,
E por isso eles não conseguiram expulsar. Mas logo depois ele fala: mas se vocês tivessem a fé do tamanho pelo menos de um grão de mostarda, e um grão de mostarda é o que, irmãos? É pequeno. Você já seria o suficiente. Quer dizer que a fé deles era ainda menor do que o tamanho do grão de um mostarda. E ele andou sobre as águas. Irmãos, veja o quanto a gente pode alcançar se desenvolvermos a nossa fé. Por isso ele diz, né? Salva-me. E Jesus diz: olha, se faltou fé para você. 32. Assim que ambos entraram no barco. Quer dizer que eles voltam a andar e o vento continua batendo, as ondas continuam altas, mas eles andaram sobre as águas. Amém, meus irmãos? Pedro voltou para o barco andando sobre as águas. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Agora preste atenção, qual foi a última coisa que Jesus fez? Cessar o vento. Aqui, né? Falando aqui nesse texto. A última coisa que ele fez foi cessar o vento. E todo o problema estava sendo causado pelo quê? Pelo vento. Por que não cessou o vento logo? Pois é, ele estava ensinando os discípulos a somarem a sua fé, o domínio próprio. Jesus não queria exercer domínio sobre o vento antes de ensiná-los a exercerem domínio sobre si mesmos. Por isso a fé é um poder que nos é dado para, sobretudo, exercer um domínio sobre nós mesmos. Por isso Pedro vai não só associar fé, não só associar domínio próprio à fé, mas também ao conhecimento, né? Pedro diz: e associando ao conhecimento, domínio próprio. Nós vimos semana passada que esse conhecimento, sobretudo, é o conhecimento de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vimos que a nossa fé tem que estar fundamentada no nosso conhecimento de Deus. Deus não quer só que você creia nele, Deus quer que você o conheça. E eu vou perguntar para saber se vocês lembram. Porque fé sem conhecimento é o quê? Não responde a dessa que você estava de manhã. Fé sem conhecimento é o quê? Tá vendo? Eu tenho que repetir. Idolatria, lembrou? Ó, à noite alguém lembrou, glória a Deus. Fé sem conhecimento é o fundamento da idolatria. Porque o idólatra, ele crê em qualquer coisa sem nenhum fundamento. Né? Há quem creia em qualquer... Irmãos, quando você começa a ver a idolatria que há no mundo, você vê pessoas crendo em coisas assim absurdas. Se você perguntar: por que você crê nisso? É fé, não tem um porquê, não tem fundamento, não tem conhecimento. É a minha fé. Quando o Eterno diz que nós devemos buscar conhecê-lo, desenvolver o nosso conhecimento de Deus. O maior dos conhecimentos que você pode adquirir é conhecer a Deus. A ponto da palavra de Deus dizer que a única coisa da qual você pode se orgulhar, sabe qual é? Orgulhar não, né? Se gloriar, conhecer a Deus. Se tem algo do qual diz a palavra, você pode se gloriar, glorie-se nisso, no conhecimento de Deus, em conhecer o Senhor. Então, é o conhecimento de Deus. E na medida em que a gente passa a conhecer a Deus, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais as tempestades, os ventos, a falta de domínio sobre o que está acontecendo dentro de nós começa a cessar. A gente começa a encontrar um domínio, um conforto, uma paz dentro de nós, enquanto mais nós conhecemos a Deus. Eu quero mostrar isso para você em Mateus 6. Vai aí em Mateus 6. Mateus 6. Os discípulos aqui estão preocupados. E o que é a preocupação, senão uma falta de domínio sobre o que está acontecendo em nós mesmos? Olha o que Jesus diz em Mateus 6, vamos já para o versículo 27. Ele fala assim: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo de jornada à vossa vida? Ou seja, por mais preocupado, por mais amedrontado, angustiado que eu esteja dentro de mim, em que isso vai mudar o que está acontecendo fora de mim?
Em nada. Em nada. E aí ele vai então ensinar os discípulos como exercerem o domínio sobre as preocupações. Como vocês podem lidar com aquilo que vem para tentar causar dentro de vocês uma tempestade? Porque as preocupações são isso, amém, meus irmãos? Como é que você fica sabendo que tem uma conta que vai vencer amanhã e você não tem dinheiro? Ou você não tem de onde tirar? O médico dá um diagnóstico que você não tem mais o que fazer. Como é que a gente fica com as preocupações, com aquilo que nós temos que fazer e não sabemos como resolver? Ou, muitas vezes, como segundo a psicologia diz, preocupações das quais nem chegarão a acontecerem, mas nós nos preocupamos. Não vai mudar em nada. Como exercer o controle sobre elas? Ele vai dizer, olha só. E por que andais preocupados com o que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena... Você percebe quantas vezes Jesus repreendeu os discípulos por repreendê-los por terem pouca fé, né? E nós, hein? Ixi, meu Deus do céu. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial, diga, sabe. Diga, Deus sabe que necessitais de todas essas coisas. Diga mais uma vez, Deus sabe do que eu necessito. Diga, Deus sabe do que eu necessito. Mais uma vez, fala isso para o seu coração. Diga, Deus sabe do que eu necessito. Começa a meditar nisso. Deus é Pai, Deus sabe e Deus faz. Ou seja, quando eu medito no conhecimento de Deus, esse conhecimento dele me proporciona um domínio sobre as preocupações. Deus é Pai, Deus sabe e Deus faz. Há coisas que você talvez nem tenha pedido, mas por Deus saber que você necessitava, Ele te fez, Ele te deu, Ele operou, porque Deus sabe. E essa confiança em quem Deus é o que proporciona governo sobre o que acontece dentro de nós. Quando Jesus quis acalmar o que estava acontecendo dentro dos discípulos, a palavra que ele deu a eles foi: não temam, porque sou eu. Meditem em quem ele é, isso lhe trará paz, domínio, governo sobre os medos, ansiedades e preocupações que tentam dominar o nosso coração, a nossa mente. Como diz o profeta Isaías, esse é um texto muito forte. Isaías 26:3 fala: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Diga a glória a Deus. Olha só, Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme em Deus. Imagine só a seguinte situação: alguém está num avião, sobrevoando a uma altura muito alta, e ela está confiando de que o avião é bom, o piloto é renomado, segundo as estatísticas é o meio de locomoção mais seguro do mundo, então estou tranquilo. Aí você escuta o piloto dizendo: senhores passageiros, apertem os cintos porque uma das nossas turbinas falhou. Aí a pessoa vai colocar a mente dela, ela vai firmar a mente dela naquela outra turbina que ainda resta. Pelo menos ainda tem uma turbina, não vai falhar. E aí depois uma nova comunicação: senhores passageiros,
façam o que vocês quiserem, porque a outra turbina também falhou. Ou seja, não tem no que se apegar, não tem no que se firmar. Dizem que nessa hora não existe ateu. Há pessoas que só esperam para acreditar em Deus quando não tem mais no que acreditar. Imagine alguém que numa situação dessa esteja em paz. É possível? Pela fé em Deus, nós podemos ter o domínio próprio. Pelo conhecimento de quem Deus é, do que Ele pode, do que Ele sabe, do que Ele faz. Se eu estiver numa situação dessa, a convicção é: Deus é soberano, e se eu estou aqui, Ele permitiu que eu estivesse. Quem sabe para fazer uma confissão aqui nesse avião e pedir quem quer confessar Jesus agora. Eu ouvi um relato de um rabino que veio a perder sua filha com 21 anos de idade. Ela era muito conhecida, muito querida por toda a comunidade judaica de onde ela fazia parte. E no velório muitas pessoas estavam começando a questionar. E aí ele interrompeu o velório e disse: eu não quero ninguém questionando a Deus, porque a minha filha se foi. Eu sei quem Ele é, eu confio no que Ele sabe, e eu sei que Ele é soberano. Não questiono os desígnios de Deus. Ele me deu o privilégio de desfrutar da companhia dela por 21 anos de idade, e eu sou grato por isso. O que é isso? Domínio. Conhecimento de Deus exercendo domínio sobre a murmuração. Porque, irmãos, quando nós murmuramos, nós não deveríamos. Mas por que não conseguimos segurar a língua e não murmurar? Falta de domínio sobre as emoções que tomaram o nosso coração. Por isso a fé deve estar associada ao conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus proporcionará a nós o governo sobre nós mesmos. Amém, meus irmãos? Para terminar, vai lá em Filipenses 4. Filipenses 4. A partir do versículo 4. Diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo: alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplicas com ações de graça. Vamos ler juntos esse versículo, mesmo se você tiver em outra tradução, repita comigo, diga: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o nosso coração e o nosso pensamento em Cristo Jesus. Diga a glória a Deus. A paz de Deus ultrapassa todo entendimento. Você não precisa entender como vai acontecer, como será feito, como vai mudar. A paz de Deus ultrapassa isso. A paz que descansa no que eu entendo. Não, eu estou em paz porque eu já sei, amanhã eu vou resolver isso, eu já sei, eu vou fazer aquilo, eu já sei para onde correr, eu sei como vou resolver isso, e eu estou em paz por causa disso. E quando você não sabe? E quando não há entendimento, como a situação vai mudar? A paz de Deus ultrapassa todo entendimento. Não há necessidade de entender como as coisas vão acontecer, mas há uma necessidade de conhecer o Deus que faz todas as coisas. Diga a glória a Deus, meus irmãos. E diz Paulo que a paz dele vai guardar o seu coração e os seus pensamentos. Ou seja, aquilo no qual nós mais temos dificuldade de governar, a paz de Deus vai guardar o nosso coração e o nosso pensamento. Muito forte. Muito forte. Meu Deus, gente, pensa só. Todo o povo, quando soavam as trombetas, né? Para quem não ouviu, ele citou o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo o povo, pensa na pressão psicológica. Tocou as trombetas, todo mundo se prostrou. A reação automática é seguir a manada e fazer o quê? Se prostrar. Os caras ficavam em pé. O que é isso? Domínio.
Mas o que lhes deu esse domínio? Na resposta ao rei, eles dizem: ó rei, não nos prostraremos à sua imagem, porque sabemos que o nosso Deus pode nos livrar, e mesmo se Ele não nos livrar, não nos prostraremos. Ou seja, eu conheço quem Ele é, eu conheço, sei que Ele é soberano, e se Ele não fizer, é porque a sua vontade também é soberana, e Ele sabe todas as coisas. Portanto eu confio nisso, eu descanso nisso, eu tenho paz nisso. E aquele que conseguiu exercer domínio sobre si mesmo, conseguiu ter o domínio até mesmo sobre as chamas que estavam na fornalha. Olha o poder de você ter domínio sobre si mesmo. Por isso esse conhecimento é extremamente importante. Fique de pé no seu lugar. Eu termino com a fala de Jesus em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não permitam que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Amém, meus irmãos? Não vos deixeis amedrontar.